Ô, Mari, é até difícil assim você puxar assim na memória, assim, tentar lembrar assim algum fato que chamou mais atenção, assim, alguma coisa histórica que você jamais vai se esquecer desses anos todos que você jogou, né? É difícil, porque tem bastante, né? Na verdade, é um pouco clichê isso, mas cada ano tem seus momentos importantes, né? Eu acho que uma que eu nunca vou esquecer, ainda era adolescente, né? Tinha 16 anos, acho que era a seleção sub-16, que não tinha ainda todos os anos isso, mas era um sul-americano que nem era um campeonato Fico Barbosa, não era um campeonato que eu estava muito bem, mas que no final do jogo, eu lembro que a Babi fez uma quinta falta e faltavam segundos assim para terminar o jogo, e ele falou: a gente só não pode tomar uma bola de 3. A gente estava perdendo de 2 pontos. Não, ganhando 2 pontos, desculpa. E aí tomamos a bola de 3, né? E faltando 7 segundos, cobraram no fundo bola, eu peguei e eu fiz a última bola. Então essa ali marcou muito aquela minha fase de adolescente, de seleções de base, quando a gente é pequena. E depois, claro, Estados Unidos, eu acho que é um momento muito marcante para mim, assim, de conseguir realmente jogar. O meu último jogo foi o jogo que eu machuquei, foi a minha primeira lesão, foi lá, né? Que foi um momento muito marcante para mim, que foi quando eu joguei contra a Candace Parker, do Tennessee. Foi quando a técnica, eu me machuquei nesse jogo, e ela veio falar comigo, a Pat Summitt, né? Que é muito famosa, infelizmente a gente perdeu ela alguns anos atrás. Mas de conseguir chegar, né, 2 anos no nacional deles, né, que é uma coisa muito difícil. Então a gente conseguiu conquistar esse espaço por 2 vezes, de participar do March Madness, né, dos Estados Unidos, universitário, que foi uma experiência incrível, incrível mesmo, assim. E fora isso, os títulos, acho que o Sul-Americano de Clubes pelo Esporte foi uma experiência muito legal também que eu tive. Poder jogar no Maranhão, né, conhecer uma outra realidade, foi foi uma experiência muito legal também. Venceslau, né, uma cidade tão pequenininha que tinha um projeto tão legal do basquete. Mas eu acho que o ano que mais me marcou dos últimos foi o ano que a gente ficou em segundo lugar da LBF, né, foi vice-campeão, isso foi em 2021, né. Aí foi um ano bem conturbado para a gente, né? Teve um episódio de Covid, a gente teve 2 WOs, e a gente foi passando por cima das coisas, assim, nosso time se juntou de uma forma que a gente, sem qualquer arrogância, a gente sabia que a gente podia ganhar os jogos dali para frente. A gente tinha feito um primeiro turno muito ruim, com algumas derrotas, inclusive WO, né? Depois a gente foi para o segundo turno de uma forma que a gente teve uma performance muito acima do primeiro turno. Fomos para os playoffs já 2-0, né, com o SESI, depois com o Sampaio, que foi incrível, assim. Só faltou mesmo coroar com a medalha de ouro, porque mas ali foi muito especial. Acho que das últimos anos, principalmente, o ano que mais me marcou, o momento que mais me marcou foram esse ano, esse SLBF de 2021. De fato, essa temporada de 2021, né, que foi a primeira que eu narrei, de fato, a equipe de Blumenau foi, assim, superação do início ao fim. E por mais que o título não tenha vindo, eu acho que isso também, essa temporada que vocês fizeram, meio que, tipo, firmou, de fato, o Blumenau como uma das potências do nosso basquete, né? O Blumenau que esse ano acabou saindo nas quartas de finais, mas no segundo semestre vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-23, inclusive foram definidos as sedes, né? A primeira fase vai ser aqui em Pindamonhangaba, aqui na minha cidade, no ginásio do Centro Esportivo João do Pulo. A segunda fase vai ser no Recife e a terceira vai ser lá na terra do Matheus Silva, lá em Catanduva, lá no Anuar Pachá. Então, teremos Blumenau e teremos outras cidades, outros times que depois eu falo com calma. Mas é isso, né, ô Matheus? A Mari Camargo, podemos dizer assim, que tem muita história para contar, né? Não só passando pelo March Madness, né? As loucuras de março, que todos nós conhecemos, mas também nessas diversas cidades que ela jogou aqui no basquete feminino. Exatamente, Gil, né? Pode falar, Mário. Desculpa. O Gil descobriu um segredo de 2021, né? Do uniforme azul. Ah, verdade! É verdade. Tem essa história também, né? É verdade. O Blumenau aí
conseguiu algumas vitórias, que foi até curioso, né? Conseguiu algumas vitórias sempre que jogava de azul, né? Que era um dos uniformes mais bonitos que vocês fizeram. O desse ano também, o azul desse ano ficou belíssimo. Mas era uma boa curiosidade que você puxou agora, hein, Mário? Foi, a gente... Pelo fim ali dos últimos... segundo turno, a gente fez jogos muito bons. E aí, de repente, a gente olhava, era o jogo que a gente tinha jogado com o uniforme azul. E a gente tinha 3, né? O branco, o azul e o vermelho. E aí, depois, a partir disso, era azul. A gente ia jogar... que uniforme vai ser? O azul. 2 jogos seguidos, 2 jogos com azul. Até que chegou no final lá, a gente jogou todos os jogos do playoff com azul. A gente dava um jeito de jogar com azul. E aí foi quando o Gil falou, esse uniforme azul. Eu falei, nossa, alguém notou, né? Quem só jogava com uniforme azul. Tendo 3 uniformes, era o azul. As meninas já sabiam. O vermelho tinha aposentado já, porque a gente só perdia com o vermelho. E tanto é que nem fizemos mais, né, esse ano. O vermelho foi aposentado, por enquanto, por um tempo, pelo menos. E o azul, realmente, todas as vezes a gente jogou com o azul. Aí depois não deu muito certo com o Itu, mas até então tinha dado muito certo. Vai vendo aí, Matheus Silva, você que tem superstições também ou não? Eu tenho algumas, mas eu sempre mudo as minhas superstições, né? Cada hora é uma superstição diferente, né?